Fala pessoal, como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o FATN11, relatório ainda do mês passado, né, que ele saiu quase no final do mês. Até demorei um pouquinho para gravar, mas eu precisava dar uma estudada porque ele tem alguns movimentos que são difíceis de entender. Eu acho que esse é um dos principais problemas que eu vejo. Nossa, meu cabelo tá molhado da chuva que eu peguei. Um dos principais problemas que eu vejo desse fundo da BR Capital é a falta de informação que o relatório gerencial é um bom relatório gerencial, mas tem muita informação que falta ainda. Eu acho que ele precisa melhorar, acho que a gestão precisa melhorar. É um baita fundo imobiliário, né? Ele é bem interessante nessa questão do plug and play, mas e se destaca nessa questão de lajes, né? Mas a questão de informação do relatório falta. A questão de cotas, né? A quantidade de cotas que todo mês aumenta o número de cotas integralizadas no fundo, exatamente por causa das compras que ele fez pagando com cotas. A questão de quanto que ele tem de reserva de lucro para distribuir ainda, ele soma tudo no valor do caixa, então tem algumas coisas que eles precisam melhorar bastante. Mas vamos lá, mais um mês aí acompanhando o nosso querido FATN11. O fundo, como vocês sabem, né, plug and play, conceito build to suit. O fundo hoje ele tem um prazo médio. Isso aqui é muito legal, olha só. O prazo médio de recolocação dos aluguéis tem sido de 13 dias, ou seja, não dá nem meio mês. Ficou vago um imóvel, em menos de 15 dias eles já estão com esse imóvel alugado. Nossa, tá uma chuva, já estão alugados. Nesse relatório de outubro, né, o fundo passou de 23.600 metros quadrados para 23.800. 78 lajes corporativas em 48 edifícios, e a grande parte da concentração dele está na Vila Olímpia, mas e são regiões interessantes, né, da lá de São Paulo. E 72 inquilinos diferentes. Lembrando o conceito plug and play, que é aquele conceito onde o fundo ele deixa o imóvel pronto para ocupar. É aqueles imóveis que não são lajes, você não entrega a laje vazia pro inquilino chegar e mobiliar, fazer tudo. Não, você já entrega ela mobiliada, pronta para ele já começar a usar no dia seguinte se ele quiser. Bom, o fundo ele está com valor patrimonial 102,41, valor de mercado 81,71, mas se a gente pegar aqui, deixa eu pegar aqui a cotação dele, trazer aqui, ó, 77,13, né? Se a gente for pegar, é a mínima histórica do fundo, muito longe, né? Quer dizer, se é a mínima histórica, muito, né? Olha só, 73 caiu absurdamente. E se a gente for ver, pessoal, se a gente pegar nos últimos meses, aí, ó, caiu quase mais de 20%. E ele não foi um dos fundos que deu aquela recuperada na última sexta-feira, né? Na sexta-feira, onde teve um solavanco, alguns fundos subiram 6, 7, 8%, e o FATN11 não subiu. Não tem muita justificativa para tal. Aqui a aplicação financeira, que se resume à parte de caixa para o fundo usar como pagamento de amortização, ou se ele quiser usar esse dinheiro para compra, e a parte do lucro que ele está distribuindo, que vai até o final do ano. Receita operacional caiu um pouquinho, né, menos de 1%, despesa também caiu quase 10%, cotistas quase 2% de aumento aí. Bom, o fundo distribui 85 centavos como praxe, e aqui, pessoal, é importante porque o que eles fizeram nesse relatório, eles deveriam ter feito no relatório passado, que é explicar mais o racional daquela venda daquelas duas salas, daqueles dois consultórios, na verdade, para o TJKB, que é um fundo da casa. E aí rolou, e eu até expliquei isso, né, na questão de poderia haver um conflito de interesse, mas quando eu falei isso, ninguém se deu o trabalho de buscar o que eram esses imóveis, e os imóveis eram do mesmo segmento do TJKB. Então, na verdade, assim, não foi nenhuma mudança muito brusca, e até eu cheguei a comentar a questão dos custos, né? E nesse relatório eles mostram que, de fato, vai trazer muito resultado pro FATN11. Então eles até colocaram aqui, né, que a receita de locação apresentou uma redução de 4,6, e aqui eles falam principalmente por causa de de aluguel que teve um inquilino que pagou 3 meses adiantado no mês passado, então obviamente você tem uma receita maior no mês anterior e uma queda no mês atual por causa desse antecipação de aluguel. Aí ele fala aqui a questão do TJKB, né, ó, a receita, eles falam que a receita também é apropriada em outra rúbrica. O FATN11 adquiriu 43.652 cotas, né? Aí olha só, considerando que os referidos conjuntos, aqui eu acho que era isso que eles deviam ter colocado no relatório passado.
estavam alocados para atividade relacionada à saúde, que eu mostrei para vocês no informe trimestral para quem era alugado isso. A transação visou tanto a reciclagem do ativo e a geração de ganho de capital, como a segmentação dos ativos conforme a estratégia de cada fundo. Ou seja, o TJKB já é um fundo de saúde, né? E o FATN11 é um fundo que ele aluga para vários tipos, mas assim não teve muito problema. Não houve cobrança do custo de distribuição do TJKB, era o mínimo, né? Sendo que tal custo foi convertido em cotas adicionais do TJKB para o FATN11. A receita total apresentou uma pequena redução no mês de setembro, cuja variação ficou abaixo de 21%, e olha só, há um saldo de 1,92 milhões decorrentes de renda garantida recebida, somada ao ganho de capital, incluindo no ganho gerado pela transação do edifício Mykonos, que é do TJKB. E esse aqui acho que é o ponto mais importante. As cotas adquiridas do TJKB geraram uma receita proveniente de dividendos de 140 mil, o que representa um crescimento de 97% em relação ao que ele recebia de aluguel. Ou seja, praticamente ele dobrou o que ele recebia de aluguel, então agora ele está recebendo de dividendo do TJKB. Então, de fato, isso mostra que está trazendo um resultado para o cotista. E aqui, se a gente for pegar no TJKB, deixa eu pegar aqui onde que eu coloquei este documento. Cadê? Olha só, pessoal, aqui no TJKB saiu uma ata para aumentar os dividendos pagos pelo TJKB. E se a gente observar aqui, ó, deixa eu só pegar aqui no... Deixa eu pegar aqui, ó. No próprio Status Invest, se a gente pegar aqui nos dividendos pagos, o fundo, ele estava pagando 2,36 e passou a pagar 3,27, ou seja, quase R$1 de aumento de cota. É o que a gente consegue ver aqui na DRE, esse aumento, né, de 103 para 142, esse aumento aqui que o fundo teve na questão desse aumento do TJKB. Então, obviamente, pessoal, mostrando que trouxe resultado para o fundo. Agora, obviamente, a gente tem que aguardar para ver se isso vai se manter, mas de fato, assim, de primeira, mostra que o resultado foi positivo para o cotista do FATN11. Despesas reduziram em quase 9%, impactado pela variação negativa das despesas de terceiros. Teve alguns locatários aqui que optou pela ocupação antecipada. No entanto, há tratativas para nova locação com início previsto em novembro de 24. E aqui, olha só, é o que a gente vai ver no próximo relatório. Em novembro, o fundo retornará a 100% de ocupação. E se a gente for ver aqui, ó, essa aqui é a ocupação, né? Então, provavelmente ele volte aqui para 100% de ocupação. O fundo também começou lá em setembro, a amortização do CRI 1, né, que são 2 CRIs, 576, mas esse valor é suportado pelo caixa, a gente vai falar um pouco sobre ele daqui a pouco. O fundo teve, como a gente falou, 2% aí de crescimento no número de cotistas. Então aqui a parte de vencimento de contrato de locação, a média ponderada de vencimento, são vencimentos curtos, né, porque são contratos menores, áreas menores, mas a rotatividade é muito grande, então não tem tanto problema. Aqui a gente vê aquele aluguel dobrado, ele voltou para triplicado, né? Que aquele inquilino pagou 3 meses antecipado, então teve essa discrepância, mas o fundo voltou para o normal dele aqui, que é 124, 125 reais por metro quadrado de ABL, né? De aluguel. Aqui a DRE do fundo, e aqui, pessoal, tem o movimento do FRA. Aqui o FRA, pessoal, é importante vocês entenderem que ele é um dos fundos que faz isso, né? O FRA é o Fundo de Reposição de Ativos. Mensalmente são recolhidos 3% das receitas do caixa. Eu não expliquei esse FRA ainda aqui nos vídeos. São recolhidos 3% daqui, ó, dessa receita aqui, para compor o FRA, que é um fundo de reposição. As reservas são utilizadas conforme demanda, visando manter os ativos atualizados e competitivos. Ou seja, ele tira 3% daqui, antes de colocar aqui, ele usa aqui nesse obras e melhorias de ativos, ou seja, nesses 101 mil reais aqui. O que sobra desses 3%, ele soma no FRA. Porém, uma falha que eu vejo é o quanto que o fundo tem de FRA. Ele não mostra qual é o total que ele tem do FRA aqui, de quanto que ele tem desse fundo de reposição. Principalmente quando a gente está falando desses plug and plays, pessoal, é muita dinâmica, tem que mudar, então ele faz essa retenção aí
Então, só que eles não falam o quanto que tem e também não falam o quanto que tem de reserva ainda daqueles 29 milhões, o quanto que isso. Eles até chegaram a responder num e-mail para mim, que acho que era em torno de 1 milhão e 900, se eu não me engano, que eles tinham, que era para distribuição da reserva de lucro, por isso que provavelmente esse valor vai acabar agora em dezembro. Bom, aqui é a composição da cota, né? A gente vê que ela se mantém em linha, o resultado é receita de locação e dividendos, né? Muito em linha com todos os meses, né? Obviamente tem uma despesa alta, por isso que acaba que o fundo não tem capacidade de pagar os 85 centavos. Se não tiver nenhuma mudança, ele vai, obviamente, reduzir os dividendos ano que vem, como eu já venho falando para vocês há algum tempo. Remuneração, a parte de relação patrimonial. Aqui, como eu falei para vocês, ele tem uma concentração na Vila Olímpia, segmento de locatário, liquidez. Pessoal, aqui a operação de CRI, como a gente já sabe, né, ele começou a pagar os CRIs. Aqui tem um fluxo de amortização, né, que aqui em outubro de 25 ele começa a pagar os dois CRIs ao mesmo tempo. Inclusive, se a gente for pegar aqui, é aqui que acho que entra o ponto que eu queria falar, que saiu esse fato relevante aqui, para a incorporação do FATN11 desse Brasílio Machado. Cara, aqui é difícil, por isso que eu demorei, porque é complicado entender essa movimentação aqui que o fundo vai fazer, porque 50% dele vai se transformar em 6 fundos. Pessoal, é um rolo, só sei que o FATN11 ele vai incorporar esse fundo, na verdade está em consulta, isso acho que acaba agora no dia 15 ou dia 18, o período de votação. Algumas pessoas falando para votar a favor, outras não, porque é um prédio da Rio Bravo, então tem uma questão negativa em relação a isso. Mas um ponto que eu quero chamar de atenção primeiro o fundo, ele coloca aqui que as amortizações não impactarão a distribuição de dividendos, serão suportadas por recursos decorrentes do principal oferido a partir da reciclagem de ativos, ou seja, do que ele já tem daquele caixa lá de 29 milhões, tirando parte do lucro, deve ser uns 25 milhões, 26 milhões. Inclusive eu cheguei até a fazer algumas contas nos vídeos anteriores aqui, que é por um período de 12 a 18 meses a partir de setembro de 24. Se a gente for pensar, 12 meses a partir de setembro de 24, vai ser setembro, outubro de 25, quando começa a amortização segundo o CRI. Só que o ponto é o seguinte, se essa parte da questão do Brasílio for para frente, o fundo vai precisar tirar do caixa 32 milhões e 500 sendo pagos em 6 parcelas. E aí que tá, ele vai precisar vender ativos, senão ele não vai conseguir nem fazer o pagamento dos CRIs. Então essa parte, na minha visão, tá bem confusa. Eu acho que a gestão precisa explicar isso melhor, como que vai ser feito. Não fala nada sobre cap rate, embora tenha um documento que tem lá no protocolo de justificação da incorporação do Fundo do Brasílio Machado pelo BRC, Renda Corporativa, que é o FATN11. E aqui é um documento, se vocês observarem, o documento não é tão simples de entender, e um ponto que me chamou a atenção é que vai ter uma RMG de 12 meses para suportar alguns valores, porque esse prédio, pessoal, ele tem uma vacância de mais de 85%. Então ele está 85% vazio. E ele tem IPTU para pagar e alguns custos, e aqui ele fala aqui que vai ter uma renda mínima somando esses valores aqui, vai dar próximo de 1 milhão e 100 mais ou menos aqui, que ele vai receber por 12 meses, aqui eles contando quanto que ele vai receber desses valores aqui para poder suportar, inclusive até o fundo conseguir alugar. E qual que é a ideia? Durante esses 12 meses, o fundo ele incorporar, se a gente for pegar aqui, deixa eu ver se eu tenho... Aqui, ó, o Brasílio, pessoal, ele esse imóvel aqui, ele fica na Vila Olímpia, é uma região boa lá de São Paulo, né? Então, só que a questão é a seguinte, pelo que dá a entender, ele não tem a lógica de plug and play. Então, o que eu acredito que o fundo vai fazer? Nesses 12 meses, adaptar esse imóvel para o plug and play, para ele poder alugar. A grande questão que fica, que de fato eu não consegui entender, é como que ele vai pagar isso. Sendo que ele tem que usar esses recursos para suportar esses CRIs, as amortizações. Então isso ficou muito, provavelmente no próximo relatório ou no outro, porque como é dezembro, ainda vai sair o relatório de novembro, provavelmente não tenha nada ainda,
Não sabemos, esperamos que tenha, mas provavelmente no de dezembro, que sai em janeiro, tem alguma explicação melhor sobre como que foi, de fato, como que foi a votação, se aprovou ou não. Já vi pessoas cotistas que aprovaram, cotistas que desaprovaram, então não é uma unanimidade isso, né? Então a gente tem que ver como é que vai funcionar essa incorporação. E aqui os ativos do fundo, né? Então acho que era basicamente isso. Então por isso que até demorei um pouquinho, porque eu mesmo ficou difícil de entender como que vai funcionar essa questão da incorporação. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.